Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jonas, o profeta Jonas, no Velho Testamento. Ele está ali junto com os profetas menores. Nós temos ali, depois de Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Abacuque, Obadias, Jonas. Jonas, um livro pequeno de 4 capítulos. Nós encerramos o mês de maio, o mês da família, completamos as programações ainda no dia de hoje, fazendo o dia da família, um dia de festa, de alegria, de celebração de batismos, mas entramos num novo mês e durante esse mês de junho nós vamos nos concentrar no livro de Jonas. Nós vamos nos aprofundar nesse pequeno livro, que parece ser algo tão simples. Você que nasceu na igreja, com certeza escutou uma das primeiras histórias, a história de Jonas sendo engolido por um grande peixe. Mas a história de Jonas, o livro de Jonas, ele é muito mais do que somente a história de um homem engolido por um grande peixe. Nós vamos, durante esse mês, também fazer essa revisão e nos aprofundar. E hoje, para a minha primeira mensagem, nós vamos fazer uma breve introdução. Quero ler com você, então, os 3 primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Jonas. Diz assim, capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem e embarcar para Tarsis, para fugir do Senhor. Oremos. Senhor, dá-nos agora também a iluminação do Teu Espírito Santo para entender a Tua palavra e também aplicá-la às nossas vidas, ao nosso dia a dia. Que o Senhor nos visite também com Teu Espírito neste momento, dando-nos clareza naquilo que vamos aprender em nome de Jesus. Amém. Alguns têm muita dificuldade com o livro de Jonas, principalmente pela história, por essa história mais, assim nós vamos dizer, admirável de como pode um homem ser engolido por um grande peixe. E muitos começam a querer olhar esse livro, e existem muitas pessoas sérias, comprometidas, e que se aprofundam no texto bíblico, mas também tomam uma decisão de interpretação desse texto, como uma parábola, como um conto. Mas eu e você, se você entende que Jesus é Cristo, Filho de Deus, que viveu aqui neste mesmo ambiente que a gente, e que morreu naquela cruz e ressuscitou depois de 3 dias, no sepulcro, que eu acho que é um milagre muito maior do que um homem ser engolido por um peixe e não, e continuar vivo. Então eu acho que não é tão difícil a gente entender esse texto de uma maneira literal. E o meu convite para você, e eu vou trazer aqui uma exposição do texto, entendendo a sua literalidade, sem cair aí em tentações de olhar para o texto como se fosse uma parábola, como se fosse uma metáfora ou alguma coisa que não é de fato aquilo que o texto está nos dizendo. Além disso, nós vamos ver aqui que logo no início do texto nós vamos ver uma ação já acontecendo. Algo que não necessariamente acontecia
tantas vezes. Naquele tempo em que Jonas vivia, e nós vamos entender que Jonas é um profeta, nós vamos ver que é um momento muito crítico da história de Israel. Israel, se você sabe, ele saiu ali do Egito, e durante aqueles 40 anos, o Israel, que era as tribos formadas pelos filhos de Israel, pelos filhos de Jacó, eles vão sendo moldados no deserto e foram transformados numa nação inclusive com lei, com mandamentos, com preceitos. Então, essa nação ela é organizada, ela é formada no sofrimento do deserto. E aí, então, 40 anos depois, eles estão voltando para a terra prometida, para Canaã, a terra de Abraão, de Isaac, Jacó, e ali aquelas tribos, elas se dispersam, ocupando a terra de Canaã. Se você quer conhecer mais sobre essa história, leia ali o livro de Deuteronômio, o livro de Josué, você vai ver ali o povo entrando na terra prometida, um povo agora, uma nação. Porém, esse povo foi tendo altos e baixos, momentos de bastante intimidade com Deus e momentos muito críticos. Se você continuar lendo e você entra, eu estou lendo aqui, fazendo uma leitura da Bíblia durante o ano, eu estou lendo Juízes, e eu não sei se eu estou ficando velho, mas eu olho aquilo que está acontecendo em Juízes, eu falo, mas como é que pode uma coisa dessa? Como é que se deixa uma coisa dessa? Que é uma decadência, é um horror, é um show de horror, é um caos, né? Assim, não dá nem para a gente dizer, assim, às vezes, aquilo que está acontecendo lá, que a gente até se envergonha. Tamanha é a iniquidade que o povo está vivendo. E ali também Deus envia alguns juízes que vão, de alguma maneira, tentando trazer o povo de volta para Deus. E passando esses juízes, nós vamos ali encontrar o povo, então, clamando por um rei. Queremos um rei. E esse rei, na época, já era o profeta Samuel. Samuel é conhecido, inclusive, como o último dos juízes. Ele era profeta, sacerdote, juiz. Ele era o cara, né? Mas ele não era o rei. E eles queriam um rei. E então Deus fala para Samuel, e Samuel vai até as tribos e escolhe um chamado Saul. Saul, que vocês devem lembrar das histórias, mas Saul começou bem, mas não terminou bem, né? Então, essa é até uma outra mensagem para um outro dia com o título. O importante não é começar bem, o importante é terminar bem. E Saul fez exatamente o contrário. Começou bem, mas terminou muito mal. Ele praticamente se suicidou. E quem assume o trono é, então, um garotinho, né, de sardas. Algumas pessoas acham que ele era ruivo, joelhinho, né, assim, mais bolinha, um pastor de ovelhas, conhecido como Davi. Se Saul era o mais alto, quando Samuel escolheu, Davi não era o maior destaque entre todos os seus irmãos, mas Deus fala que olhou para ele e viu um homem segundo o seu coração. E Davi se torna um grande herói, um herói nacional. Para você ter uma ideia da fama e o renome de Davi, até hoje, o Estado de Israel, que não é o povo de Israel, mas o Estado de Israel, tem como sua bandeira nacional a estrela de Davi. É como se o Estado de Israel olhasse para aquela estrela, a estrela de Davi, e diz que um dia nós gostaríamos de voltar a ser a mesma nação que foi a nação dirigida por Davi. E eles têm esse conceito, e é isso que eles querem. Por isso que o tempo todo lá, se alguém fizer alguma a invasão, eles retalham e ocupam o espaço. Eles vão ocupando. Por quê? Porque eles querem ter aquela mesma área da época de Davi. Eles têm isso, a bandeira está lá para dizer para todo mundo, né? Enfim, mas Davi não era imortal. Davi envelheceu, teve que passar o bastão. E passou o bastão para
Salomão, seu filho que ele teve com Betseba. E Salomão foi considerado o homem mais sábio do mundo. Quando começou a reinar, Deus dá a ele uma oportunidade de escolher o que ele quer. E em vez de ele escolher dinheiro, poder, mansões, iates, ele escolheu sabedoria. Deus o honrou e se tornou aquilo que nós conhecemos como o homem mais sábio a já existir na face da terra. Ele que praticamente fez todo o livro de Provérbios, juntando os provérbios, juntando a sabedoria da sua época, enfim. Mas Salomão também não foi um homem segundo o coração de Deus. O reino ainda se manteve unido por graça, porque Deus mesmo disse, porque eu amei o seu pai, eu vou manter as coisas do jeito que estão. Mas a hora que você passar o bastão, o meu juízo virá. E a gente sabe que o filho de Salomão já começou aumentando os impostos, já começou criando políticas que oprimiam ainda mais o seu povo. E o que aconteceu? Uma verdadeira guerra civil dentro da nação de Israel. Não eram 12 tribos? 10 tribos ao norte se separam e formam um novo reino. Um reino do sul, o reino fica Benjamim e Judá. Benjamim já quase não existia mais, porque quase lá em Juízes, se você ler a história lá, Benjamim quase já morreu ali, de tanto pecado eles foram dizimados. Mas ainda existia um remanescente de Benjamim e Judá. E ficou um reininho, pequenininho, chamado Reino de Judá, com a sua capital em Jerusalém, que era a capital de todo o reino. Mas as outras 10 tribos ao norte se juntaram e romperam com Jerusalém e criaram uma nova capital em Samaria. Samaria hoje é um lugar, eu tinha lido, agora eu esqueci, se eu lembrar eu vou dizer para vocês, é uma região ocupada por um país, eu li isso, agora eu não vou conseguir falar para vocês, mas depois eu falo. Samaria se torna a capital desse reino do norte. Por que eu estou contando toda essa história? Porque Jonas está exatamente nesse momento. Ele é um profeta que mora em Samaria. Ele é um profeta que serve ao rei do norte. Ele vive dentro de um contexto onde Deus não era totalmente um Deus reconhecido por Israel. Israel vivia momentos de muita tensão, de idolatria, de imoralidade. Haviam 2 reinos, agora eram 2 reis, eram 2 políticas e era uma bagunça. Poucas vezes Deus se manifestava nesse meio desse ambiente. Porém, o texto começa com uma afirmação. O versículo 1 diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. A gente passa tão batido por esse primeiro início que a gente não entende que acontece algo sobrenatural que fazia tempos, anos, talvez centenas de anos não acontecia. A palavra de Deus veio ao coração de um profeta. Os mais espirituais podiam gritar agora, aleluia, glória a Deus. Mas a palavra que veio ao profeta Jonas não foi uma palavra, talvez, que fosse bem vista e recebida naquele momento. Diz o texto que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Talvez você não entenda aquilo que está escrito aqui, mas o que nós estamos lendo é uma contradição aos ouvidos daquela época. Porque quando um profeta ouvia uma palavra do Senhor, era uma palavra que falava àquele povo. E nós estamos vendo que, primeiro, a palavra do Senhor fazia tempo que não era manifesta. E agora que ela é manifesta, ela é
de alguma maneira, revelada em favor de um outro povo. Não tinha nada a ver com Samaria, não tinha nada a ver com o reino do norte, não tinha nada a ver com o rei que Jonas servia, mas estava endereçada a uma cidade chamada Nínive. E não era uma cidade qualquer, o texto diz que é a grande cidade de Nínive. Talvez para nós hoje não seja tão grande, mas para aquela época era uma cidade de pelo menos 150 mil habitantes. Uma cidade talvez do tamanho da de Valinhos. Quem esteve lá com a gente no sítio, lá na cidade de Valinhos, era mais ou menos isso, porque era uma metrópole para a época. Uma grande cidade. Agora, além de ser uma grande cidade, Nínive tinha também uma característica, era a capital de um outro reino. Um reino conhecido como Império Assírio. Um império extremamente violento, um império extremamente belicoso, que gostava de guerrear, que gostava de dominar os seus vizinhos ali, os países ao redor, e eles eram cruéis. Se você for pesquisar a história dos assírios, os assírios tinham costumes cruéis de captura dos seus inimigos, de aniquilar homens e mulheres, de amputar os pés, os braços e os pés dos seus inimigos e deixar eles morrendo aos poucos. É umas histórias assim de arrepiar o cabelo. E além disso, eles eram considerados extremamente idólatras, imorais. E Jonas, um profeta de Deus, recebe uma palavra para que ele vá até essa grande cidade de Nínive e pregue contra ela, contra a sua maldade, que a sua maldade subiu até a presença de Deus. Uma coisa que nós precisamos também saber, e se você olhar em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, lá em 2 Reis, nós vamos ter ali uma citação de Jonas. Jonas é citado em 2 Reis 14, 25, que nos dá mais umas informações de Jonas, que diz que Jonas ele era um profeta de Deus, que viveu durante o reinado de Jeroboão II, lá no Reino do Norte. E lá nesse versículo diz que ele, de alguma maneira, ele falava bem do rei, e ele dava apoio à política militar do rei. Neste momento, o Império Assírio não está toda aquela coisa, está até um pouco devagar, está mais lá quietinho. E nisso, Israel começa a pôr as asinhas de fora. Jeroboão começa a querer pegar de volta ali alguns territórios invadidos. Ele começa a ser bem sucedido. E Jonas é usado pelo rei como aquela pessoa que é um consultor. O rei consultava, dizendo assim: podemos ir à guerra? Seremos vitoriosos? E Jonas sempre dizia: podem ir, vocês vão ser vitoriosos. E de fato, eles eram vitoriosos, eles começaram a ganhar algumas batalhas. E eles começaram a ficar mais se achando, Israel começou a se achar: olha, nós estamos conseguindo. E o que isso dava para Jonas? Status. Jonas era bem visto pelo rei. Jonas, eu penso que Jonas tinha até lá um quartinho lá do profeta, lá no palácio do rei, um quartinho com ar-condicionado, TV, LCD, tinha videogame. O que mais você quer pôr lá no quartinho do Jonas? Frigobar, ar-condicionado, tinha. Tudo que Jonas queria, ele pedia, o rei dava. Por quê? Quando o rei pedia para ele: posso guerrear, vou ganhar? E ele falava assim: pode, vai em frente. Jonas era visto como o amigo do rei. Ele apoiava a política militar do rei. Jonas, podemos chamar Jonas de um nacionalista, de um patriota. Ele era. Ele falava bem, falava assim: não, aqui é Israel, vai ganhar tudo. Agora pensa, quando Deus se revela, pede para ele ir falar com os assírios. Agora a gente começa a entender um pouco da revolta de Jonas. Por que Jonas, ele vai... O versículo 3, ele é muito forte, que diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. Como é que a gente explica
Lógico que nós só estamos começando essa jornada, nós estamos aqui entendendo essa estrada que a gente vai caminhar juntos, e ao longo dos capítulos a gente começa a entender um pouco mais a cabeça de Jonas. Mas nós já podemos ter algumas pressuposições, nós podemos ver que Jonas não concordava com a palavra de Deus, a ponto que Jonas, o texto é bem claro, diz, foge da presença do Senhor. E como ele pretende fugir da presença do Senhor? O versículo diz que ele se dirige para Tarsis. Ele desce à cidade de Jope, porque Samaria tá no meio do continente. Ele vai para uma cidade portuária, lá para o mar Mediterrâneo, para a cidade de Jope, e ele encontra um navio que se dirigia para Tarsis. Ele encontrou um navio que se destinava àquele porto. E aqui também, então, olha só como que a geografia bíblica ela é importante. Porque Tarsis, segundo os especialistas, comentaristas, Tarsis está lá na Península Ibérica. Seria a localidade mais longe que um hebreu já tinha conhecido, que era como se ele cruzasse todo o mar Mediterrâneo. Ele está lá naquela região ali da faixa de Gaza, que é ali o litoral mediterrâneo, e ele é como se ele atravessasse todo o mar Mediterrâneo e fosse até a Península Ibérica. Lá em Tarsis, era literalmente, o judeu chamava Tarsis do fim do mundo. Porque depois que você virava ali a curvinha, né, entrava no Oceano Atlântico ali, você subia para a Bretanha, ali ninguém mais sabia mais nada. Ali era lugar de bárbaros, lugar ali que não se devia nem cogitar em pensar em ir. E olha aonde ele pretende ir. Se você olhar no mapa, eu estou aqui, né, olhando, estou num espelho de vocês, então estou mostrando como se aqui fosse Tarsis, o meu lado esquerdo. Nínive está exatamente do lado oposto. Se aqui nós temos 3.000 quilômetros de distância, imagina pegar um navio, né? Esses navios de cruzeiro, Royal, não sei o que é esse, né? Esses dias eu estava vendo os nomes dos navios que vão vir para o Brasil. Cada nome, né? Bonito, né? Nem sei falar. Mas não era esses navios, não. E era 3.000 quilômetros de distância de navio, ele prefere do que ir até Nínive. Nínive estava a uma distância mais ou menos de 400 quilômetros de distância, que é uma grande distância, mas comparado com 3.000, a gente começa a ver assim a revolta de Jonas. Como Jonas, ele se revolta a ponto de dizer que o texto, talvez a gente não entenda direito o que é isso que ele fala, que é fugir da presença de Deus. Ele é um profeta. Um profeta, qual é o papel do profeta? O profeta, ele é aquele que ele serve como um mediador entre Deus e os homens. Ele recebe uma palavra e ele então profetiza, ele fala das coisas de Deus. A gente às vezes olha para a profecia como sendo uma fala do futuro, né, que prevê o futuro. Na verdade, as profecias, as palavras que Deus dizia era o seguinte: olha, vocês se arrependam, vocês andem na linha, porque se vocês não andarem na linha, se vocês não fizerem o que eu pedi, vocês vão ser castigados, vocês vão acabar se dando mal. Então aí o que acontece? É que a profecia fala: olha, se você não fizer o que eu peço agora, no futuro, você vai se dar mal. Então não é que a profecia prevê o futuro, mas ela diz o que pode acontecer se a gente não tiver uma mudança hoje. E era de alguma maneira isso que Deus queria que Jonas fizesse com Nínive. E Jonas, um patriota, um homem que amava Israel, acho que ele tinha uma bandeira de Israel dentro do quarto dele lá. Ele fala assim: eu não vou. Em termos práticos, sinceramente, ninguém de nós iria. Imagina um rabino, um judeu, uma autoridade judia, na época do nazismo,
tentando falar com os alemães que eles precisavam se arrepender, que um nazista precisava se arrepender, ele sendo um judeu, até com a estrela de Davi lá costurada no seu casaco, como eles exigiram, os nazistas dos judeus. Você acha que isso ia dar certo? Humanamente falando, não dá para fazer isso. Era de alguma maneira, Jonas estava também dizendo isso, não vou. Isso não cabe, está fora de contexto. Alguma coisa aconteceu. Eu acho que Deus falou alguma coisa errada. E ele é tão radical, que quando a Bíblia fala que ele foge da presença de Deus, ele é um profeta. Um profeta tem a unção de Deus. É como se ele dissesse o seguinte, assim, eu estou rompendo com Deus, eu não quero mais, eu abro mão, eu vou viver independentemente de Deus. E a primeira coisa que a gente vê como sinal da sua independência, é que quando Jonas chega no porto, o navio se destinava àquele porto, o texto depois diz, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Aqui também tem um detalhe que a gente passa despercebido, ele pagou a passagem. Até então, Jonas é o quê? É o profeta do rei, tudo que ele quer, ele tem. Ele não precisa de dinheiro, o rei dá tudo para ele. Mas agora, ele não é mais o profeta nem de Deus, ele está por sua conta própria, por sua conta e risco. Se ele quer fazer alguma coisa, ele tem que pagar. A gente não percebe, mas aqui Jonas, ele está totalmente agora independente de Deus. Agora eu vou fazer o que eu quiser, e eu vou usar o meu dinheiro para fazer o que eu quiser. O dinheiro é meu, e se eu quiser ir para o fim do mundo, eu vou para o fim do mundo. Como eu falei, a gente pode ficar perguntando, por que Jonas rejeitou esse chamado de Deus? A primeira coisa que a gente pode falar tem a ver com termos práticos, como eu disse. Não cabia uma coisa dessa. Por outro lado, existia também uma profecia de um profeta Naum, que era anterior a Jonas, que dizia que Deus destruiria Nínive pela sua maldade. Se Jonas era um profeta de Deus, ele também sabia disso. Ele sabia que não adiantava esse povo se arrepender, porque já existia uma profecia que dizia que um dia Deus ia castigar esse povo. Então também Jonas estava sendo prático, falou assim, Senhor, eu vou gastar dinheiro, vou gastar sola de sapato, não tem jeito, já faz, se eu tenho que fazer, faz. Se é para acabar, acaba. Se é para descer fogo do chão, se é para queimar esses pecadores, queima. Mas não me leve a mal. De certa maneira, Jonas duvida da bondade de Deus. Jonas duvida da bondade de Deus, Jonas duvida da sabedoria de Deus, Jonas duvida da própria justiça de Deus. Por que a gente está estudando o livro de Jonas e por que eu estou propondo para a gente, durante esse mês todo, falar sobre Jonas? Porque Jonas é muito parecido comigo e com você. De alguma maneira, às vezes tem alguns personagens bíblicos que a gente vê a grandeza, apesar dos pecados e ali das falhas de caráter, mas são homens e mulheres, às vezes, que fazem coisas, que a gente fala assim, nossa, se um dia eu chegasse nisso, Mas Jonas não. Jonas parece ser uma pessoa mais natural, mais normal. Alguém mais parecido comigo e com você. E, na verdade, nós precisamos aprender muito com Jonas, porque Jonas, ele é alguém como eu, como você. Alguém que, em algum momento, duvida da bondade de Deus. Ou você nunca duvidou da bondade de Deus? Jonas é alguém que, como eu e você, muitas vezes duvida da sabedoria de Deus. E muitas vezes nós também duvidamos da própria justiça de Deus. É como se a gente estivesse dizendo assim, olha, o Deus que eu conheço, não é esse Deus que me mandou fazer isso. Eu acho que esse Deus não sabe o que ele está fazendo, porque o Deus que eu conheço não faz essas coisas. O Deus que eu conheço, ele não dá mole. A pergunta, Deus sabe o que está fazendo, ou nós sabemos o que
estamos fazendo? É uma pergunta retórica, porque de fato você não vai falar que você duvida de Deus, que Deus não sabe o que está fazendo. Mas por que que na prática, no nosso dia a dia, parece que de alguma maneira, quando nós estamos agindo, nós estamos dizendo, Deus não sabe o que Ele está fazendo, mas eu sei e eu vou fazer. Eu até sei o que Deus queria que fosse feito, mas eu não concordo, eu vou fazer do meu jeito. De alguma maneira, Jonas é muito parecido comigo, com você. E eu estou chamando essa série como o profeta pródigo. Por que isso? Porque a história de Jonas, o livro de Jonas, os seus 4 capítulos, se identificam muito com aquela parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 15, quando ele fala de um pai que tinha 2 filhos. De alguma maneira, os 2 primeiros capítulos de Jonas, nós vamos ver um profeta que se identifica muito fortemente com o filho mais novo, aquele que se rebela, aquele que sai fora, aquele que quer gastar do jeito que ele quiser, aquele que diz assim, que meu pai não sabe o que fazer, mas eu sei o que eu quero fazer. E eu não vou ficar aqui, eu vou fazer do meu jeito, não quero mais ficar debaixo do cuidado, eu vou fazer do meu jeito, pai, me dá a minha herança, tchau, fui. É como se nós pudéssemos ver nos 2 primeiros capítulos, Jonas, muito parecido com a atitude do filho mais novo. Só que quando a gente chega nos 2 últimos capítulos de Jonas, capítulo 3 e 4, aí a história se inverte. Jonas agora se parece com aquele irmão mais velho, aquele que ficou em casa, aquele que fica revoltado quando o irmão mais novo volta, aquele que vê o pecador se arrependendo, aquele que vê a pessoa que tomou na cabeça, apanhou e vem pedindo misericórdia, e vê o pai o acolhendo, o pai não dizendo, eu te disse, o pai não fala isso, o pai o abraça, o pai entrega um anel, entrega os sapatos, entrega as vestes, mas o filho mais velho fica totalmente revoltado, porque de alguma maneira, aquilo que o pai estava usando para entregar para o filho mais novo, era do irmão mais velho, porque a herança já tinha sido repartida, então o que era de direito do mais novo, ele já tinha gastado. Se ele está ganhando alguma coisa a mais agora, é do filho mais velho. E o filho mais velho fica irado. Como Jonas vai se irar nos 2 últimos capítulos. E nós precisamos entender, queridos, e aqui eu quero ir já para o encerramento, e a gente vai continuar, que existem 2 maneiras da gente fugir de Deus. Basicamente, toda a humanidade, ela tem 2 maneiras de fugir de Deus. A primeira maneira de fugir de Deus é se rebelar totalmente. É chutar o balde. É decidir pela hashtag vida louca. E sai andando. Mas tem uma outra maneira de fugir de Deus, que esta talvez é a maneira mais assim, que a gente mais ardilosa, que é você fazer tudo certinho, você tentar ser a pessoa mais certa do mundo, você não pisar fora do quadrado, se tornar um exemplo de virtuosidade, de moralidade. Mas aonde que está o defeito disso? Porque você se torna uma pessoa tão perfeita, que até Deus parece que deve para você. Porque você merece, porque você anda de uma maneira tão fiel, zeloso, que a gente cai no equívoco de achar que Deus me deve alguma coisa, porque eu estou fazendo o que Ele quer que eu faça. E muitos, às vezes, fazem isso, até mesmo para evitar o próprio Deus, porque fala assim, Deus não tem o que falar comigo. É uma maneira de fugir de Deus, porque você faz como se você não tivesse pecado nenhum, como se você não tivesse nenhum erro, como se você fosse a pessoa mais perfeita do mundo, a ponto que Deus não tem que falar com você. Você está fugindo de Deus. Agora olha que interessante, rapidamente, se você consegue, abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1.
Romanos capítulo 1. Romanos é conhecido como o Evangelho de Paulo. Em Romanos capítulo 1, no versículo 18, vai dizer lá que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis, ele continua. Tais homens se tornam indesculpáveis. Versículo 24, por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Versículo 26, por causa disso Deus entregou as paixões vergonhosas. Versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. De quem Paulo está falando? Dos ninivitas? Pode ser. Mas está falando dos irmãos mais novos, dos vida louca, dos que saem e deixam a vida levar. Eles vão fazer do jeito deles. Eles vão, na sua obstinação, vão fazer do meu jeito. Só que esse é só o primeiro capítulo. O capítulo 2, olha que interessante. Versículo 17. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia dos cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem a lei e a expressão do conhecimento da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto e furta? Você que diz que não deve adulterar e adultera? Você que detesta ídolos e rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus? Versículo 28. Não é judeu quem é ou é apenas exteriormente, nem circuncisão, não, ele vai continuar. Capítulo 3 ele fala, que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? De quem que ele está falando agora no capítulo 2? Do legalista. Daquele que diz que a vida dele é perfeita. Que não tem por que Deus se preocupar com ele. E olha o capítulo 3. Versículo 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. Existem duas maneiras de você fugir de Deus. Rejeite todas as leis de Deus, faça da maneira como você quiser. Mas também há como você fugir de Deus, tentando ser a pessoa mais perfeita do mundo, aquela de que ninguém pode dizer um ai da sua vida. Mas você também estará fugindo, ambos se desviam. Tanto os imorais sem religiões, como os virtuosos muito religiosos. E de certa maneira, esse é o problema de Jonas. Jonas vai enfrentar aquilo que a gente chama o mistério da misericórdia de Deus. Que a gente questiona. Eu e você questionamos. Por que parece que Deus faz algo melhor para o outro e não faz para mim? Que estou aqui o tempo todo. Que depois de ficar um dia todo lá no batismo, ainda venho no culto à noite. Deus tem que... Se a minha segunda-feira amanhã não for bênção, eu nunca mais venho em 2 cultos na igreja.
Porque a gente faz esse jogo com Deus. A gente quer ganhar, quer levar vantagem. E no fundo, nós estamos fugindo, porque nós queremos as coisas de Deus, mas nós não queremos o próprio Deus. Jonas foge da presença de Deus. Paga a sua passagem e vai para o fim do mundo. E você? Você está fugindo de Deus? Você está fugindo de Deus, chutando balde? Dizendo, chega, acabou, cansei de ser crente, esse negócio de ser crente não funciona para mim? Ou você está fugindo de Deus, tentando ganhar uma estrelinha, ganhar alguns pontos positivos? Você tem algum sonho e você acha que Deus vai realizar o seu sonho porque você faz tudo o que Ele pediu? Porque você nunca adulterou? Porque você nunca transou fora do casamento? Porque você nunca sonegou um imposto? A gente vai continuar. A gente vai seguir em frente nos próximos domingos. Eu quero convidar você a seguir comigo essa jornada. A jornada de Jonas, que é a minha jornada, é a sua jornada. E nós vamos juntos conhecer esse misterioso, a misteriosa bondade de Deus, o mistério da misericórdia de Deus. Que tem um nome. Para nós hoje, século 21, nós podemos dizer que nós temos acesso a essa misericórdia, essa graça de Deus. Porque ela se encontra em Cristo na cruz. Eu não podia, mas Cristo pôde. Eu não consigo, mas Cristo conseguiu. Eu não quero, mas Cristo quis. E eu quero convidar você a ler o livro de Jonas, a entender sem pressa. Vamos juntos, domingo a domingo. Temos um mês inteiro para caminhar por esse livro e aprender grandes lições e tentar ser um pouco melhor que Jonas. A minha oração é que você e eu se tornemos um pouco melhor que Jonas. E sabe que curioso, só para terminar, que tanto a parábola do filho pródigo, que é a parábola do pai que tinha 2 filhos, como a história de Jonas é uma história sem final. O pai recebe o irmão mais velho, questiona o irmão mais velho, dizendo, nós não tínhamos que recebê-lo, ele não estava perdido e foi achado, ele não estava morto e voltou à vida. É como se o pai pergunta para o filho mais velho, o que está errado? Só que a parábola acaba. A gente não sabe se o irmão mais velho entrou para a festa, ou se ele se revoltou, fechou a porta do quarto dele lá e aumentou o som. O livro de Jonas também termina com a mesma pergunta. Não deveria eu ter misericórdia dessa grande cidade? Interrogação. As perguntas sempre são mais importantes do que as respostas. Por isso, a pergunta de hoje, que eu quero que você leve com você. Você está fugindo de Deus? Senhor, cuida dos nossos corações, ajude-nos a entender a Tua palavra, a continuar seguindo, Pai, um dia de cada vez, de fé em fé. Como muitas vezes a gente se precipita, Pai, começa a tomar decisões, começa a pensar que o Senhor não está sendo honesto, que o Senhor não está sendo misericordioso, o Senhor não está sendo justo. Que possa acalmar o meu coração, sossegar o meu coração, sossegar a minha mente. E apenas seguir-te, ó Pai, seguir-te, a Tua verdade, mesmo que às vezes ela não faça sentido. Porque eu quero, Pai, chegar ao fim da história. E eu quero entender o fim da história. Não quero que a minha história termine sem fim. Mas quero, Senhor, que ela tenha um final gracioso, misericordioso. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.